cabeça, em plena ditadura militar, em 69, no momento mais duro da ditadura, um coronel do exército na época, o Fernando Antônio Cerqueira Lima, se interessa pela região e começa a juntar um pessoal, tanto do poder público municipal, na época do Quércia, o pessoal daqui, mais o exército, se reúne e resolve construir uma escola, que é essa escola aqui. O golpe militar ou Revolução de 1964 é o conjunto de eventos ocorridos em 31 de março deste ano no Brasil e que encerrou o governo do presidente João Belchior Marques Goulart, o Jango, que havia sido democraticamente eleito vice-presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro, na mesma eleição que conduziu Jânio da Silva Quadros a presidente pela União Democrática Nacional. Jânio renunciou ao mandato no mesmo ano de sua posse, 1961, e quem deveria substituí-lo era Jango, que estava em viagem diplomática na República Popular da China. Militantes então o acusaram de ser comunista e o impediram de assumir seu lugar como presidente, mas acabaram fazendo um acordo político, criando-se o regime parlamentarista, passando então João Goulart a ser chefe de Estado. Em 1963, porém, houve um plebiscito e o povo optou pela volta do regime presidencialista. João Goulart finalmente assume a presidência da República com amplos poderes, e durante seu governo tornaram-se aparentes vários problemas estruturais da política brasileira, acumulados nas décadas que precederam o golpe. O golpe de 1964 submeteu o Brasil a um regime autoritário que durou até 1985, quando indiretamente foi eleito o primeiro presidente civil desde as eleições de 1960, Tancredo Neves. Olha, o bairro antigamente não tinha asfalto, tinha luz, só luz aqui no Santa Mônica e no São Marcos. O Campineiro não tinha água e não tinha luz, quer dizer, nem o Santa Mônica tinha água encanada, era água de poço. Aqui parecia um deserto, era um bairro de gente, só gente muito pobre mesmo, que vinha morar aqui. Por quê? Porque a prestação do terreno era muito baixa. Começaram as favelas, tanto do Santa Mônica, que era ali na 17, depois o Agreste para lá, que foi bem depois, que ali era uma lagoa, tudo. Nós íamos até a lagoa, quando eu cheguei. Esse movimento lá do Agreste, eles estão falando que estão querendo tirar uma parte lá, não sabe? Que é aquele riozinho lá, conforme foi chovendo, ele era mais na frente, sabe? Mais perto da fazenda. Aí ele foi encostando mais perto das construções que a gente construiu, né, que a gente ganhou um terreno lá do Toninho, o rio ficava longe, e agora chovendo ele encostou mais para perto das pessoas, sabe? E agora eles falam que uma parte vai ter que sair, e diz que no movimento das máquinas tudo vai ter que vai abalar as casas, não sei o quê. E no caso que entrar com um pedido de abaixo-assinado, esse rio pode chegar mais para lá para a gente precisar de sair. Porque minha casa mesmo construí sozinha, né? Só peguei, como se diz, o terreno que o Toninho deu pra gente, com a planta tudo certinho. Eu tenho a planta assinada por ele, tudo, sabe? E eu mesmo não gostaria de sair, né? Que eu construí, né? Ó, luta pra construir, né? Eu lembro quando eu era pequeno, ali perto da Dom Pedro, tinha uma favelinha ali, né? E eram muitas casas, eram barracos, assim, conheço algum pessoal, tem pessoal da minha igreja que morava lá e tal. E era assim, barracos, coisas assim, era um morro mesmo, assim. Começou a melhorar de 72 para cá. Teve muito melhoramento. Nós tivemos o posto de saúde, né? Que o posto de saúde que é muito importante, né? Quando assim que eu mudei para cá não tinha energia elétrica, batalhando, tem a energia elétrica, foi da energia, né? Foi melhorando, não tinha estrada, né? Ônibus, aqui também não tinha ônibus. Eu fui baixo-assinado aqui, uma reunião aqui na escola, 360 e poucas pessoas, fizemos baixo-assinado para trazer o ônibus daqui. Aí começou a correr um ônibus, aqui era a empresa, seu Hilário e seu Rubens era o proprietário. A aviação Santa Catarina formou aqui. A aviação Santa Catarina, que hoje ela roda na Campina aí, ela nasceu em Santa Mônica. E por que estava
falando, no bairro aqui foi assim, a Lagoa Herculano, Agreste, lá no Agreste hoje, ali é o bairro, mas ali era a Lagoa do Herculano, né? E para cima um pouco tem a Venda Grande, a antiga Venda Grande, né? Era assim. E aí foi crescendo o bairro, né? O que foi o combate à Venda Grande? Foi a disputa política entre o Partido Liberal e Conservador pelo controle do poder na corte. O rio ficava longe. E agora, chovendo, ele encostou mais para perto das residências das pessoas, sabe? E agora eles falam que uma parte vai ter que sair. E diz que no movimento das máquinas tudo vai ter que... vai abalar as casas, não sei o quê. E no caso que entrar com um pedido de abaixo-assinado, esse rio pode chegar mais para lá para a gente precisar de sair. Porque minha casa mesmo construí sozinha, né? Só peguei, como se diz, o terreno que o Toninho deu pra gente, com a planta tudo certinho. Eu tenho a planta assinada por ele, tudo, sabe? E eu mesmo não gostaria de sair, né? Que eu construí, né? Ó, luta pra construir. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, ali perto da Dom Pedro, tinha uma favelinha ali, né? E eram muitas casas, eram barracos, assim, conheço algum pessoal, tem pessoal da minha igreja que morava lá e tal. E era assim, barracos, coisas assim, era um morro mesmo, assim. Começou a melhorar de 72 para cá. Teve muita melhoramento. Nós temos o posto de saúde, né? Que é o posto de saúde que é muito importante, né? Quando assim que eu mudei para cá não tinha energia elétrica, batalhão, tem a energia elétrica, depois da energia, né? Foi melhorando, não tinha estrada, né? Nós, ônibus, aqui também não tinha ônibus. Eu fui baixo-assinado aqui, uma reunião aqui na escola, 360 e poucas pessoas, fizemos baixo-assinado para trazer o ônibus daqui. Aí começou a correr um ônibus, que era a empresa Seu Hilário e Seu Rubens era o proprietário. A aviação Santa Catarina formou aqui. A aviação Santa Catarina, que hoje ela roda na Campina aí, ela nasceu em Santa Mônica. E o cara estava falando, o bairro aqui foi assim, a Lagoa Herculano, Agreste, lá no Agreste hoje, ali é o bairro, mas ali era a Lagoa do Herculano, né? E para cima um pouco tem a Venda Grande, a antiga Venda Grande, né? Era assim. E aí foi crescendo o bairro, né? O que foi o combate à Venda Grande? Foi a disputa política entre o Partido Liberal e Conservador pelo controle do poder na corte. Teve início em Sorocaba, se estendeu até aqui, Campo dos Amarais. Dom Pedro II determinou que Caxias viesse em abafar a revolta, veio com mar, desembarcou em Santos, partiu para Sorocaba, onde deu início à Revolução, tá? Vieram para Campinas, onde hoje a padaria Oli, no centro, era um depósito de sal na época, e ali foram abrigadas as forças conservadoras. E as forças liberais já estavam abrigadas aqui no antigo edifício, tá? Que chamava popularmente como Venda Grande. Em 7 de setembro, há o confronto, e nesse confronto há 17 mortos dos liberais, 2 ou 3 dos conservadores. Os liberais sabiam da impossibilidade de lutar contra as forças armadas, até porque o armamento bélico era fraquíssimo, havia uma desigualdade aí, e tinha 2 canhões. Esses 2 canhões hoje estão no Museu de História da cidade de Campinas, que eram os mais potentes, armamento dos liberais, e muitos deles estavam pescando e caçando. Onde hoje passa esse córrego poluído, na época era uma lagoa. Daí a denominação, Sítio de Teodoro ou Engenho da Lagoa, porque era uma lagoa muito